Boa tarde, pessoal. Correção do exercício, viu? Exercício da aula anterior. Preste atenção. É mais uma oportunidade de você aprender o conteúdo, viu? Eu vou respondendo aqui, explicando questão por questão. Primeira questão, letra A. Raiz quadrada de 0,04. Lembrando, pessoal, todas essas questões aqui são questões simples, viu? Simplesinha de responder, ó. Aqui eu tenho... Aliás, tudo isso aqui eu tenho raiz quadrada de número racional, não é? O tema que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui eu tenho um radicando de forma decimal, não é? Um número com vírgula. Então essa raiz quadrada é de um número racional, não é? É de um número decimal, viu? Para mim resolver raízes dessa forma, eu vou simplesmente transformar esse decimal aqui em uma fração, viu, pessoal? Então, eu retiro o número diferente de zero, que no caso é 4, tá aqui, e coloco um denominador. O denominador vai depender da quantidade de número que está após a vírgula, né? No caso aqui são 2, então 2 zero, lembra de quê? De 100, não é? Então ficou 4 centésimos. Simples agora. Então, raiz quadrada de 4 centésimos é simplesmente 2 décimos, né? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu vou dividir isso daqui porque ele me deu o número decimal, então eu vou devolver o número decimal, viu? Então, 2 dividido por 10 é 0,2, viu, pessoal? Só para quem não lembra, essa divisão é dessa forma, ó. 2 dividido por 10 não dá, então eu crio um zero, coloco um zero aqui, não é? Zero e a vírgula. Criei um zero, coloquei um zero e a vírgula aqui. 20 dividido por 10 é igual a 2. 2 vezes 10, 20 para 20, nada. 0,2, viu? Letra B. Letra B, ele me deu uma fração, então eu vou devolver em forma de fração. Simples, pessoal. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 49 é 7. 6 sétimo. Não dá para fazer mais nada aqui, não dá para simplificar, não dá para dividir, não é? Eu não vou dividir porque eu não quero, porque não é uma divisão exata, viu? E ele me deu em forma de fração, então eu vou devolver em forma de fração. Certo? Pessoal, veja bem. Eu falei assim, em forma de fração, então eu vou devolver em forma de fração. Mas se no caso, se você se deparar com uma fração aparente, ou seja, uma fração que pode ser dividida, que pode gerar um número natural, aí sim, você pode fazer isso, viu? Só nesses casos aqui, ó, não deu para simplificar, não dá para dividir, então deixa em forma de fração, não quero o número decimal, viu? Próximo, letra C, 0,81, número decimal também, então eu vou transformar em quê? Em fração. Tiro 81 sobre 100, porque dois números após a vírgula, né? Então, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Dividindo, né? Agora aqui eu posso dividir. Não é o número natural, é o número com vírgula, mas eu vou dividir porque é o número decimal que ele me deu. Então, resultou em quê? Em 0,9. O mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Viu? Letra D. 64 centésimos também é uma fração, viu? Veja bem, essa fração tem um menos aqui antecedendo ela, então veja bem, não esqueça de conservar esse menos, viu? 64, raiz quadrada de 64 é igual a 8, raiz quadrada de 100 é igual a 10, o menoszinho aqui, viu? Bora lá. Veja bem, ó, não dá para dividir e gerar um número exato, não é? Mas nesse caso aqui dá para simplificar por 2, que dá 4, por 2, que dá 5, viu? Letra E, 25 nono, uma fração também, então eu vou resolver tudo por ordem. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 9, 3. Dá para fazer alguma coisa? Não. Não dá para dividir para gerar um número natural, para gerar um número exato, então deixa dessa forma. Não dá para simplificar, né? Também, ó, menoszinho antecedendo aqui o radical. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2. O menos aqui sendo conservado. Apenas isso que eu quero, né? Beleza?
Segunda questão. Pessoal, segunda questão, ele me deu o seguinte. Ele me deu uma raiz quadrada de 123.904. Ele já me deu a resposta, que no caso é 352. E ele me pediu para responder essas questões aqui com os mesmos algarismos, ó. O que muda aqui é porque nesses casos aqui, ele colocou uma vírgula, não é? Tanto aqui como aqui, ele colocou o menos aqui também na letra A, viu? Mas veja bem, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Eu expliquei para vocês como funciona isso daqui. Com os mesmos algarismos, ele já me deu a resposta. Então, eu vou pensar o seguinte. Se isso daqui é um número decimal, e se eu vou transformar ele em fração, eu vou ter um denominador o quê? 100. Por quê? Eu tenho 0 e um 4 após a vírgula. Se eu tenho dois números após a vírgula, é 2 zero, então lembra de 100. Então, eu vou ter um denominador 100 dentro do meu radical. Se eu tenho um denominador 100, eu vou ter uma raiz quadrada de 100, que no caso vai ser 10. Então, eu vou ter um numerador dividindo por 10. Eu vou ter um 352 dividido por 10. E 352 dividido por 10, eu coloco apenas uma vírgula entre o 5 e o 2. Entre o 5 e o 2. Para que isso significa? Pois dois números após a vírgula. Não é, pessoal? Beleza? Facinho, não é? Desculpa, não esquecendo do menos, viu? Já esqueci aqui, ó. Menos, viu? Menos 35,2. Beleza? Bora lá. Pessoal, onde que ele colocou a vírgula aqui? Tá aqui, ó. 12,3.904. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho 4 números, 4 algarismos após a vírgula. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 10.000. Se eu tenho 10.000, eu tenho uma raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é o quê? 100. Então, eu tenho 352 dividido por 100. Então, se é por 100, significa dois algarismos após a vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula entre o 3 e o 5. Certo? Beleza? Então, foi isso. Aguardem agora as outras questões, viu?